Oi, pessoal que está assistindo aqui o No Olho do Furacão, dentro do projeto Problematize, projeto de extensão. Hoje a gente vai ter o professor Denis de Oliveira, professor da ECA, da USP, Escola de Comunicação e Artes e Visuais da USP, como entrevistado, tá? Para quem está pegando essa primeira entrevista, a gente já fez algumas outras entrevistas na temática Capitalismo e Escravidão nesse semestre. A gente conversou com o José Lício, da editora Dandara, conversou com o professor Matheus Gato, da Unicamp, e conversou com o professor Rafael Marquesi, da História da USP, tá bem? Hoje é o professor Denis de Oliveira. Então, para abrir o bate-papo, eu mesmo vou fazer a primeira pergunta, tá, professor Denis? Vou utilizar esse monopólio aqui que eu tenho da apresentação para começar a pergunta. E aí, para quem não sabe, a gente selecionou aqui um trechinho do livro Racismo Estrutural, do professor Denis, capítulo 4, que ele fala das rebeliões da senzala até o capitalismo independente, né? E aí, professor, assim, a gente participa, esse projeto está no âmbito de um grupo de pesquisa que estuda Brasil. A gente estuda Brasil a partir do estudo da história e a partir do estudo da história do pensamento socioeconômico. Então, foi muito bacana ler o seu capítulo 4, porque a gente viu lá como você, de certa forma, sem jogar fora, né, faz uma crítica contundente a Beatriz Nascimento, com a Paz Quilombola, o Abdias do Nascimento, com a discussão do quilombismo, e se instrumentaliza, né, de quilombagem do Clóvis Moura para fazer a sua discussão. Então, muito interessante ver esses intérpretes do Brasil, se a gente quiser colocar assim, né, para fazer a sua discussão. E aí depois se utiliza outras teorias que não necessariamente estão discutindo racismo especificamente, como a TMD, teoria marxista da dependência, e a discussão da ciência da teoria política com o Polantzas, com Gramsci. Então, bem bacana ver esse arcabouço teórico que você apresenta ali no livro, no capítulo em especial, né? Mas eu quero fazer, partindo dos três autores, Beatriz, Abdias e Clóvis Moura, eu queria fazer uma pergunta do papel da militância, do movimento negro organizado para você, tá? E a partir da sua experiência como militante dentro do movimento negro organizado. A gente, estou falando aqui um pouco, mas faz sentido com o capítulo, vou chegar. A gente lê um texto do Petrônio Domingues, que ele falava de fases do movimento negro organizado no Brasil no século XX. Ele fala, ó, uma primeira fase, aí são palavras minhas, né? De 1920 até 70, mais ou menos, o movimento negro organizado foi muito importante no Brasil para denunciar a democracia, o mito da democracia racial, né? E dos anos 70, numa conjuntura de luta por democratização ou redemocratização, abertura política, é fundado o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, e uma pauta importante vira a própria luta por democracia, né? Um texto ali do final dos anos 70, anos 80, tanto que culmina com uma Constituição nova, em 88, e de forma meio paradoxal com a chegada do neoliberalismo no Brasil. Aí eu queria perguntar para você, a partir da sua perspectiva, sua militância na rede de aquilombação, qual você acha que tem sido a função do movimento negro organizado no Brasil nesse século XXI, né? É debater com os pós-modernistas, com o movimento identitarista, ainda é lutar por democracia, ainda é desmistificar democracia racial, enfim. Como você vê essa questão no século XXI? Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas, né? Queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, né? Vamos lá, então, né? É uma pergunta bastante interessante, né? O Petrônio é um grande amigo, inclusive, né? Veja só, eu acho que o movimento negro no Brasil hoje, ele tem que refinar alguns conceitos, né? Então, inclusive, o próprio objetivo de lançar esse livro, Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, vai nesse sentido, de colaborar com esse debate, né? Eu até na apresentação do livro eu falo que não estava afim de escrever sobre racismo. Né? Não está muito afim, porque eu acho que tem muita gente escrevendo, né? Coisa de gente boa aí, o Silvio Almeida mesmo, né? Que retomou nessa discussão do racismo estrutural, né? Rosane Borges, David Faustino, enfim, né? O Matheus Gato, que vocês trouxeram aqui, é uma pessoa fantástica, né? A Flávia Rios, né? Então tem uma turma boa aí que está escrevendo. Eu achei que minha parte já foi, já. Então eu achei que não era meu momento, né? E outra coisa também, porque eu estava querendo fugir um pouquinho de uma gratificação temática, né? Intelectuais negros e negras são sempre chamados, interpelados para discutir racismo, né? E não discutir suas áreas de atuação, né? Então, tanto é que antes desse livro, os livros que eu lancei são sobre jornalismo, né?
O livro é sobre jornalismo de Paulo Freire, jornalismo, iniciação ao jornalismo. Tá? Então, eu estava querendo mesmo, de fato, me consolidar como um intelectual do campo da comunicação, jornalismo, evidentemente fazendo as interfaces com questão racial. Então, não teria como deixar de fazer isso. Tá, mas aí, esse livro eu lancei até para a gente poder, que é uma preocupação que eu tenho é a gente refinar conceitos, né? Porque quando o conceito se banaliza, ele perde sua força transformadora, de ruptura. E quando você fala, né, citando do Petrônio Domingos aí, essas etapas, veja, nesse momento, uma coisa muito importante, o movimento negro ele refinou conceitos. Então, até os anos 70, por exemplo, você vê que o movimento negro ele vai combater o mito da democracia racial, foi uma coisa, assim, importantíssima, se nós levarmos em consideração, primeiramente, né, que a própria Unesco financiou projetos de pesquisa aqui no Brasil nos anos 50, 60, que deu origem à Escola de São Paulo, porque viu o Brasil como modelo de relação racial. Tá? Então, a Unesco ela financia essas pesquisas, que aí saíram, né, os trabalhos da Horácio Nogueira, do Fernando Henrique Cardoso, do Francisco Fernandes, que foi desmentir a democracia racial, inclusive, né? Porque a visão que se tinha, de fato, que o Brasil é uma democracia racial. Né? Essa era a imagem que o Brasil tinha, que levou, inclusive, a Unesco a ver o Brasil como modelo de relação racial para ser para o mundo. Por isso que ela financia as pesquisas, que no fim desmentiram isso, né? Porque não é bem assim a coisa. Tá? Então, o movimento social fazendo esse debate, veja, uma sofisticação teórica impressionante. Né? Então, isso é importante. Da mesma forma, veja, quando você tem a luta pela democracia do MNU nos anos, final dos anos 80, 70, início dos anos 80, o que você tem ali, né? Você tem a colocação de um sujeito coletivo, até então estava ausente desse debate sobre a democratização. Tá? Então, o MNU, quando é lançado em 78, tá? Ele vai pautar um debate muito importante para a democratização no Brasil, né? Que os aparatos repressivos que foram constituídos e fortalecidos no regime militar, eles reprimiam não só os presos políticos, não só os opositores, né, ao regime militar, mas também a população da periferia. Tanto é que o ato que vai levar que vai o fato que vai, um dos fatos que mobilizam o ato que funda o MNU em julho de 78 foi o assassinato do Robson Silveira, né? Um trabalhador negro, um feirante lá de Guaianazes, zona de São Paulo, pela polícia, né? Então, o MNU vai pautar isso. Olha, para democratizar de fato o Brasil é necessário que a gente repense todo esse aparato repressivo. Tá? E aí veja, eu vejo até uma certa, quando tem todo esse movimento de democratização, uma certa não prioridade para essa agenda do MNU. Tá, em 80, por exemplo, o MNU ele participa do Congresso da Anistia, no bojo da luta pela anistia ampla, geral e restrita, e apresenta a tese que todo preso comum também é um preso político. Então, né, apontando essa questão, né, que não é só, lógico, é importante a gente, né, fazer toda essa discussão aí, né, memória dos torturados, presos, assassinados pelo regime militar em função da sua militância política, né? Mas não dá para não dá para deixar de levar em consideração que esse aparato repressivo ele também tinha um objetivo de manter a classe trabalhadora, a população da periferia, não rebelada, né? De você conter de fato esse foco de rebelião, já que é um projeto de concentração de renda, a gente sabe tudo isso. E veja, como isso não foi mexido, nós temos hoje, né, mais de 30 anos de democracia no Brasil, quase 40, 35 anos de democracia no Brasil, só levando em consideração a promulgação da Constituição de 88, e você continua com o genocídio da população negra ainda. Tá? Então, esse aparato repressivo se manteve e se volta hoje contra a população da periferia. E isso é uma coisa que, né, era alertado pelo movimento negro. Então, o movimento negro ele tem esse papel de sofisticação, né? É muito importante isso. Ele tem uma leitura muito fina, já que ele vai atuar a partir de uma vivência, de uma situação que aponta a periferia. E aí, veja, o que nós temos hoje é outro desafio. O que acontece? É, a força do movimento negro, ela conseguiu, de fato, trazer a agenda antirracista para o centro, né? Uma certa visibilidade, não centro não, uma certa visibilidade. Né? Então, hoje, todo mundo fala do combate ao racismo. Todo mundo fala de racismo estrutural. Entretanto, há uma tática hoje do sistema racista brasileiro de um esvaziamento das agendas, né? Então, o que que é esse racismo estrutural falado, por exemplo, pelas emissoras de televisão, pela Rede Globo Televisão, por exemplo? O que significa isso, né? Com certeza, não é a mesma perspectiva que a gente apresenta no livro, que o movimento trata, que o movimento negro trata, não é a mesma coisa, né? E outra coisa interessante, outra coisa importante, né, que a agenda democrática, como você colocou muito bem aí, né, e eu coloco isso no meu livro uma parte, ela teve uma trágica coincidência. Ela coincide com a emergência do neoliberalismo, tá? Que é essa nova forma de organização do capital.
E o que acontece? Ao mesmo tempo que você tem aí, né, uma consolidação da democracia institucional no Brasil, né, em todos os aspectos aí, né, que a gente está observando, mas você tem também aí uma coisa muito complicada, que é esse novo paradigma de produção econômica que concentra mais a renda, né? E aí você vai ter esse paradoxo, né? Uma democracia que se coloca, mas um modelo econômico que vai intensificando a concentração de renda, a miserabilidade, que atinge fundamentalmente a população negra. Tá? Essa é a situação. E isso nos coloca um desafio muito grande no movimento negro, né? Veja, a gente tem que pensar como é que a gente articula o debate antirracial com o debate da economia política. Né? Esse é o desafio do nosso século XXI. E por isso que a gente não tem como deixar de levar em consideração, com o debate racial estrutural, que modelo econômico-social que o Brasil construiu desde a época da colonização, né, passando aí para o processo da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, né, até chegar a esse momento atual dessa acumulação do capital via o neoliberalismo. Né? Então, esse debate tem que ser realizado hoje para ver de que forma a gente pensa estratégias de ação de combate ao racismo. Né? Então, isso é muito importante. E o capital hoje ele tem uma estratégia muito interessante e muito sofisticada também, que nos coloca um desafio. Tá? Ele vem trabalhando com a seguinte ideia, né? Fala-se de racismo, limita a luta contra o racismo meramente à questão identitária, tá? Identitária, a questão da visibilidade, isso muito em função também, é interessante isso, dessa agenda da ação afirmativa, né? Que foi uma conquista do movimento negro, então, mas há uma contraofensiva das classes dominantes brancas brasileiras de tentar cooptar, né, essa agenda da ação afirmativa, separando-a, né, apartando-a do debate econômico, político e estrutural, e aí você acha que meramente você pensar, você ter né, algumas representatividades né, midiáticas, celebridades, significa o fim do racismo. Né? Esse um pouco a tática do sistema racista brasileiro. Né? Não é a negação do racismo, mas o esvaziamento da sua potencialidade revolucionária. Por isso, esse debate teórico tem que ser realizado. Né? E isso que motivou essa discussão que eu estou fazendo, de que eu estou, por exemplo, jogando fora as contribuições do Beatriz Nascimento ou do Abdias Nascimento, mas elas são insuficientes para nós pensarmos estratégias eficazes de combate ao racismo estrutural na forma que ele hoje se estabelece. Perfeito. Posso pedir um complemento? É porque, assim, se você puder falar da sua experiência, né, na militância, puder explorar um pouquinho, eu gostaria de ouvir. Eu vi no prefácio, na apresentação do livro, fiquei curioso. Então, eu comecei a militar no movimento negro, é interessante isso, boa questão sua, né? Primeiramente, eu fui militante no movimento estudantil nos anos 80, tá? Eu fui militante do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, participei do movimento estudantil nos anos 80 aqui na universidade, e eu percebi, né, que esse debate antirracista, no campo da esquerda, tudo era muito esvaziado, muito, muito pequeno, né? Muito mal resolvido, né? Então, isso é uma tônica, né? Não é só o problema do PCdoB especificamente, mas é o problema da esquerda brasileira, né? Que ela é muito eurocêntrica ainda, tá? Ela entende o Brasil, o Clóvis Moura aponta muito isso, né? Ela entende o Brasil a partir de uma perspectiva de categorias marxistas, categorias críticas, né? Que são abstratas, são universais e construídas boa parte delas na realidade europeia. Não se faz uma ponte, né? Não tem uma preocupação de utilizar a própria metodologia marxista, né? As categorias abstratas elas têm que ser refletidas a partir de uma existência concreta. E o Clóvis Moura faz isso brilhantemente. Então, pensando bem, ao mesmo tempo dessa percepção, né, dessa dificuldade, né, de entender a questão racial, também possibilitou contato com o Clóvis Moura. O Clóvis Moura ele foi, né, muito próximo do PCdoB, e aí eu nos anos 90, né, 80, 90, eu tive a oportunidade de ter uma convivência com o Clóvis Moura, né? Eu era muito jovem, era muito atrevido também, né? Então, aos domingos eu ia na casa dele, assim, né? O cara tá velhinho, fazendo o livro dele, eu visitava aos domingos para debater as coisas que eu escrevia sobre racismo, para ele olhar. Ele tinha uma paciência comigo, recebia tal, tava incomodando lá, né? Eu tinha 25, 26 anos de idade e estava lá incomodando o Clóvis Moura, né? Mas foi uma oportunidade bastante interessante de aprendizado. E nesse processo todo, eu ajudei a fundar aqui em São Paulo, em 90, a Seção Paulista da Negro, né? União de Negros pela Igualdade, que é uma entidade que o PCdoB criou em 88 em Salvador, tá? E aí foi interessante aí, né? Porque em 90 a gente teve, até por conta de uma iniciativa de dirigentes do Partido Comunista do Brasil,
né, o Dinéz Aguiar, particularmente, que faleceu, né, nós tivemos uma abertura para a gente aprofundar esse debate racial. Né? Então, havia um reconhecimento desses dirigentes, alguns dirigentes do PCdoB, que não havia esse debate de uma forma mais qualificada, e abriu espaço para a gente poder fazer isso. E, de fato, a Negro, nos anos 90, contribuiu bastante com esse debate. Né? Então, desde, por exemplo, buscar, baseado em Clóvis Moura, né, reconstruir uma política antirracista, uma proposta política antirracista de ruptura com o capitalismo, né? Essa leitura do neoliberalismo como modelo econômico que intensifica o racismo, né? A gente foi contaminando isso, fazendo debates, inclusive, construímos vários encontros nacionais da Negro nos anos 90, fizemos um evento muito importante, ajudamos a fazer, né? Em 91, foi o primeiro encontro nacional de atividades negras, o primeiro Enem, que foi em São Paulo, no Pacaembu, tá? Quando a gente começou a denunciar o genocídio da população negra, fizemos esse evento junto com a CONEM, né? Que é uma entidade ligada ao PT, com os agentes pastoral negros, né, ligados à Igreja Católica. Foi um evento muito importante, reuniu 500 delegados, 250 entidades no Pacaembu. Tá? Depois, nós participamos da organização da Marcha Zumbi a Brasília 95, dos 300 anos de Zumbi. Eu fui da executiva da marcha. Tá? Essa marcha foi interessante, uma marcha que ela elaborou um programa de combate ao racismo que foi entregue ao então presidente da República, foi dando Henrique Cardoso, né? Então aí abriu-se, né, a partir dessa ação, essa agenda da ação afirmativa, bem, bem interessante isso, além também de forçar o governo a reconhecer o racismo como problema nacional. E um outro evento interessante, que ficou um pouco invisibilizado, em 95 também, logo após a marcha, foi o Congresso Continental dos Povos Negros das Américas, que foi realizado aqui no Pacaembu, não, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Tá? Um congresso que reuniu aí delegações de vários países das Américas, né, da América Latina. A abertura do encontro foi com uma conferência do professor Milton Santos, quando apresentou a ideia da globalização como processo de exclusão, né, que depois ele vai lançar o livro dele na sequência. Foi bem interessante a conferência. Tivemos a presença da irmã do Mumia Abu-Jamal, né, do Black Panthers, né, que estava no corredor da morte. Ela veio aqui, nós usamos uma campanha pela libertação do Mumia Abu-Jamal, né, lideranças negras, né, da África, de países da América Latina e tudo isso. E foi interessante que, a partir disso, nós conseguimos construir minimamente um polo, né, internacional, global, revolucionário, negro, indígena, né, que apontava de como os processos globalizantes eram a intensificação dos processos racistas, né? E esse polo ele foi importante, inclusive, na articulação para a Conferência de Durban, em 2001. Só que em Durban também eu participei da conferência preparatória, né? Eu não fui para Durban, né? Mas eu participei da Conferência de Quito, que foi um fórum de movimentos sociais, da Conferência de Santiago do Chile, né? De pré-conferência aqui em São Paulo, e outros estados do Brasil também, das reuniões da Comunidade Países de Língua Portuguesa, CPLP, foi montada naquele ano, né? Os países africanos de língua portuguesa, tá? Então foi bem interessante essa experiência. E nós observamos ali que você tinha dois grandes polos, né, que estavam se organizando. Tinha um polo organizado pelas ONGs negras, né? Boa parte delas financiada por fundações estrangeiras, que tinha ideia de esvaziar esse potencial mais de ruptura do movimento negro. Então pensava a ação afirmativa com políticas pontuais, né? Em alguns casos até compensatórias, né? Então isso tinha uma discussão. Isso acontecia no âmbito do Banco Mundial, de que a adoção do neoliberalismo ia aumentar de fato a concentração de riquezas, ia criar tensões sociais. Então era necessário medidas paliativas, medidas pontuais de contenção desses problemas, né? Então pensava toda a política antirracista nessa perspectiva, tá? E outro polo que pensava a política antirracista a nível global como um questionamento do imperialismo, né? Então apontando que a própria construção, a própria concentração de riquezas a nível global, na Europa e nos Estados Unidos, decorreu de anos e anos, séculos e séculos de colonização, de escravização, de expropriação das terras, né, dos povos originários, de expropriação dos recursos minerais desses povos. Então era necessário você repensar uma nova ordem mundial, né? Então esse é um processo muito interessante que essa conferência de Durban, o próprio Domenico Lossurdo fala que foi a primeira conferência da ONU que colocou o imperialismo no banco dos réus, né? Então foi muito interessante. E aí veja o que aconteceu. Quando esse polo mais de ruptura ganhou força na Conferência de Durban, os Estados Unidos se retiram, né? Há todo um processo de invisibilização dessa conferência, porque de fato ficou muito nítido isso, né? Isso aconteceu por conta dessa articulação que a gente começou a montar em 95, né? Então foi muito isso.
Eu vejo assim, é uma coisa muito pessoal minha, né? Eu saí da Unegro em 2005, né? Uma divergência política que eu tive com a entidade, né? Porque eu percebi que a entidade começou a trabalhar com a ideia de ser meramente uma organização que ela vai, primeiramente, referendar as políticas partidárias, né, do partido que ela defende. Quando eu falo isso, veja, eu não estou fazendo nenhum tipo de nenhum libelo antipartidos, tá? Partidos são necessários, tá? Não é nada disso. Mas eu vejo como a esquerda tem dificuldade de atender a questão racial, é necessário que o movimento negro tenha uma certa autonomia, nem seja relativa, tá? Para você poder pensar estratégias disso e aí você impactar depois, né? Evidentemente que militando nos partidos políticos, como você pode, a partir dessa discussão entre a questão da questão racial, entre nós negros e negras, como é que você leva então essa discussão para os partidos, né? Uma situação inversa. Infelizmente, né, não foi essa opção das direções que sucederam da Unegro na sequência, e hoje a entidade, né, boa parte das entidades do movimento negro, elas viraram meramente entidades que negociam espaços institucionais. Isso cresce muito a partir da eleição do Lula em 2003, né? O Lula, né, quando ele é eleito, ele começa a atender uma série de reivindicações do movimento negro, né? A Lei 10.639, ele cria o espaço lá da CEPIR, Ministério da Igualdade Racial. Você tem um avanço ação afirmativa de forma efetiva a partir do governo Lula, conceito participativo, tudo isso, e as entidades do movimento negro desse campo progressista começaram a limitar suas ações nas interlocuções com o Estado, né? E não pensar na formação da base, na construção na mobilização e tudo isso. Isso que foi a leitura que eu fiz, né? Por conta dessa visão minha não ter sido contemplada pela direção nova da Unegro, eu saí da entidade e montei a Rede Quilombação, né? Junto com alguns alunos, alguns jovens, né? Estudantes aqui da Universidade de São Paulo, que estavam lutando pelas cotas raciais na USP. E aí a gente tem trabalhado basicamente com formação, né? Com formação nas periferias, nos coletivos e tudo isso. A gente tem feito um pouco esse trabalho mais de base, né? Que eu acho que é importante. Sensacional. Obrigadão pela resposta. Vou passar a palavra para o Patrick, tá bom? Vai lá, Patrick, palavra contigo. Opa, beleza, valeu. Boa noite, professor Denis. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou fazer uma pergunta também baseada no quarto capítulo, pegando um pouco do início da pergunta do Jaime e um pouco do seu final, do final da sua resposta na primeira parte dela, em relação a Beatriz Nascimento e o Abdias. É, no quarto capítulo, você aponta, né, você faz uma crítica aos dois, apontando que há ali uma visão idealista da questão quilombola, em especial na construção de um socialismo africano, aí abrindo aspas, como percepção da potencialidade, né? E fecha essa seção resumindo ela como um combate de natureza epistêmica. Uma coisa que me vem à questão é que um filósofo marxista que você cita nesse capítulo, que é o Lukács, ele aponta em diversas obras, inclusive a que você cita no capítulo, né, Existencialismo e Marxismo, ele procura denunciar e combater a perda da ontologia na prática científica, né, criticando o que ele chama de dominação epistemológica. Então, eu queria saber, na sua visão, enfim, é, não jogando fora Beatriz Nascimento e Abdias, em qual sentido, olhando a partir dessa perspectiva do Lukács, né, dessa dominação epistemológica, como a gente vê e a gente lê hoje, né, para os dilemas contemporâneos, Beatriz e Abdias, mas não somente, só usando exemplos que você utilizou no capítulo, né? É, ler esses autores a partir dessa denúncia. É isso. Eu acho que a primeira questão que se coloca, Patrick, é a seguinte: quando a gente vai discutir, e aí o Clóvis Moura é muito preciso nisso, né? Particularmente no livro O Negro Depois Escravo Mau Cidadão e também no Sólido Negro Brasileiro. Eu vou dizer o seguinte: não há como se discutir negritude fora do conceito de totalidade marxista. Ou seja, o que está pegando isso, né? De pensar o negro e negro no Brasil está ligado a uma dimensão relacional, tá? Qual é a grande questão que está no Abdias, né, particularmente? A Beatriz, eu cito, veja, a Beatriz tem uma questão assim que eu até faço um pouco essa ressalva no meu livro, né? Ela não tem um livro dela, não tem artigos, né? Porque houve um racismo, né, contra ela, acadêmico, né? Ela foi impedida de ter uma carreira acadêmica, né? E infelizmente ela morreu muito cedo também, né? Vítima de feminicídio.
Tá? Então, o que você tem da Beatriz? Você tem textos, artigos dela, né? Tem artigos interessantes. Alguns artigos, inclusive, ela chega até a flertar um pouco, né? Uma visão mais marxista, em alguns momentos, né? Mas, assim, em certo momento, por exemplo, como ela vai discutir mais a questão de comunicação, de audiovisual, tem um momento que ela vai caminhar um pouco para isso, e até por conta dos cursos que ela vai fazer, da formação dela, ela vai ser muito influenciada pelo pós-estruturalismo, tá? Então, alguns textos dela, por exemplo, né, ela cita bastante aí, né, Nossa, esqueci o nome dele agora, aquele... Depois eu vou lembrar o nome dele agora aqui, né? É um famoso francês pós-estruturalista, trabalha com a ideia faz aquela discussão sobre o novo ego. Eu vou lembrar depois aí, né? Mas assim, ela vai tratar muito o pós-estruturalismo, vai discutir muito a questão das imagens, vai discutir depois o Chica da Silva, as polêmicas que tem com a Cadier, tudo isso, é bem interessante tudo isso, né? Mas são artigos, né, que ela publica nem em revistas científicas, né? São artigos em jornais, na Opinião, artigos muito rápidos e tal. E aí eu acho que ela tem dificuldade de consolidar um pensamento, mas, né, há uma fragmentação no pensamento da Beatriz, né? Mas aí, especificamente na questão do quilombismo que ela vai pegar, veja, é interessante que ela fala, né? O quilombo, você enxergar quilombo a partir de uma recuperação, de uma dimensão, de uma praxis africana, de uma dimensão cosmológica africana, né? Tudo isso. O que eu discordo dela é que ela fala que isso não é resistência, não é guerra, né? É paz apenas. Não, é também resistência. Veja, o fato dessa negritude afirmar uma existência própria, a própria diversidade em relação ao branco, é uma resistência, mais do que isso ainda, é uma expressão de uma humanidade que foi negada pela própria relação trabalho escravizado, né? Você pegar, por exemplo, como o Jacob Borender, ele vai fazer aquela discussão do escravismo colonial, né? Ele vai pegar o seguinte: como é que se dá a relação de trabalho, um trabalho escravizado, né? É a negação da humanidade. O escravizado é uma mercadoria, tá? Ele é comprado no mercado, nessa lógica. Você compra. Ele não é um sujeito de direitos como é no capitalismo. Tá? A grande diferença do assalariado do escravizado é que o trabalhador assalariado ele é um sujeito de direito, é a relação contratual. Tá? A mais-valia, né, a exploração pela mais-valia, ela é escondida a partir do contrato jurídico. Né? Por isso que o Marx ele vai polemizar com o Hegel, né, que pensa o Estado como a síntese da razão. Não, o Estado é Estado de classe. Tá? Ele estabelece uma sociabilidade que possibilita, né, uma relação jurídica na qual você tem essa possibilidade de exploração de classe, né? Então, uma igualdade que garante a desigualdade, né? Fazendo um pouco, um pouco essa ideia. O Mascaro trabalha muito bem com isso, né? O que é o Estado para o capitalismo, né? E tem uma papel fundamental. Não é o caso do escravismo, né? O escravizado ele é uma coisa, ele é um sujeito. E aí veja que interessante, né? Quando você vai ter essa afirmação de uma diversidade, né? Eu tenho uma ontologia africana, tudo isso, que ela fala e a Abdias também fala, veja, essa expressão de uma humanidade, tá? Não sou objeto, sou um ser humano, com uma história, uma tradição própria, isso é resistência, isso é guerra também, não é só paz, tá? Isso é resistência, isso é conflito, tá? E não precisaria fazer isso, né, se tivesse, por exemplo, fora de uma relação escravizada, e faria tranquilamente, porque foi brutalmente reprimido, tá? Essa é a grande questão. E aí, veja, né, quando ela vai pegar, que é interessante, no filme Ori, né, ela faz muito isso, né, a Beatriz Nascimento, como é que essa praxis quilombola, ela vai acontecer em outros espaços negros urbanos, escola de samba, na Casa Candomblé, né, continua, né, essa paz quilombola, né, isso é resistência, né, isso é resistência, não é à toa que você vai ter toda uma articulação do poder público para você destruir, impedir, né, interditar, dificultar a existência das ações. Desde a própria criminalização que teve no início do século XX no Brasil, todas as práticas culturais africanas negras, elas eram criminalizadas, veja, estamos falando já no período do fim da escravidão, então o negro, teoricamente falando, é um sujeito de direitos, né, mas não tem o direito reconhecido, tá? Então, veja, negada essa prática, até hoje, quando você vai observar, né, essas interdições que são feitas de forma mais sutil, né? Não são normativas, mas existem, acontecem ainda, né? Então essa grande questão que eu acho que é insuficiente essa da debate do nascimento, né? Como da A B. Dias aí é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Que está pegando a experiência do socialismo africano, socialismo Jama, né? Só que o que ele vai fazer? Ele enfatiza ali o A B. Dias do Nascimento os elementos cosmológicos tradicionais africanos, que é interessante, claro. Isso é uma forma até de você criar uma certa unidade da população em prol daquele projeto,
Mas veja, a grande questão é o seguinte: esses projetos todos têm um dado muito objetivo, é um contraponto ao colonialismo, ao imperialismo. Tá? Então você teve a reforma agrária, né? Você teve uma contestação à posse da terra, por exemplo. Né? Se você vai pegar o conjunto das revoltas africanas, desde aquelas dos anos 70, né? do Fazendo Jama, né? E outros projetos socialistas, né? do Amílcar Cabral, dos países africanos, etc., todas elas apontam para um reposicionamento desse país no cenário global. Isso é anticapitalismo, né? Então não há como você pensar a afirmação da negritude, a igualdade racial, sem levar em consideração os aspectos de opressão econômico e político. Tá? Não dá para você ficar preso apenas à ideia de um confronto epistêmico. Ele existe, o confronto epistêmico, mas ele existe por quê? Existe porque aquilo, né, tem uma potencialidade de garantir uma humanidade negada para a população negra, e ao afirmar essa humanidade, vai questionar a divisão material. Tá? Então, não tem como você. Porque, veja, a grande questão é a seguinte: não dá para eu dizer, sou humano vivendo numa situação de miserabilidade. Tá? Então, eu tenho minha mensalidade garantida, etc. Não tem como dar na mesa. Isso não dá do jeito, é complicado isso. Não dá para a gente pensar dessa forma, né? Então, isso é importante para os dias de hoje. Veja, nós tivemos uma conquista interessante aí, né? Desse ponto de vista do reconhecimento, que foi a titulação das terras quilombolas, tá? Na Constituição de 88. Mas veja a situação das terras quilombolas, tá? Das comunidades quilombolas hoje. Né? Por que isso acontece? Porque o modelo de agronegócio no Brasil ainda é hegemônico. Tá? Então, essa é a grande questão. Tá, tudo bem, tá lá, as comunidades quilombolas. Entretanto, né, a existência das comunidades ela está em desacordo com o modelo econômico que se pensa para o campo. Então, quando tiver uma reforma agrária, uma política agrícola, de fato, que privilegia a agricultura familiar, a agricultura, né, da população, e não o agronegócio, o agrobusiness, né, você vai ter essa situação dos quilombolas desse jeito. Sem contar as pressões violentas que eles sofrem, né, de grileiros de terra e tudo isso. Então, o problema do Abdias, da Beatriz Nascimento, que eles consideram esse aspecto da estrutura, né, social-capitalista, que vai levando esse processo de opressão. Então, não é um problema de reconhecimento apenas, tá? É o problema mesmo que esse não reconhecimento é parte de uma estratégia de você fazer essa ação contrária. Excelente, obrigado, Denis. A professora Maria, não sei se quer complementar essa pergunta do Patrick. Você pode chegar aqui. Ela vai trocar aqui de lugar porque fica perto do microfone. Denis, tudo bom? É um prazer, eu sou Maria, sou professora aqui de Economia. A gente vem discutindo, já que você falou dessa sua militância na sua própria área, né? De falar em questões para além das questões raciais. E, recentemente, com o Patrick, inclusive, a gente tem discutido num outro grupo de História e Marxismo, a gente tem discutido o pensamento brasileiro. Desculpa. Está me ouvindo, não, Gabriel? Desculpa. Também tá cortando um pouquinho para mim, mas vai lá. Então vamos lá, de novo. Melhorou. Contando essa história toda para dizer o seguinte: a gente estava lendo um texto do Rouanet, que estava falando dessa questão do irracionalismo, como é que ele entra dentro dos movimentos de esquerda e como ele vai destruindo essas relações, que são relações que você estava definindo como relações estruturais, entre capitalismo, escravidão e depois racismo e a expansão colonial europeia e a questão racial, que também aparece no seu capítulo 2 ou 3, que você fala da raça como um conceito da modernidade, né? Aí eu queria ouvir um pouquinho de você, aproveitando essa pergunta que o Patrick fez, como é que você vê, né, essa contradição presente no movimento negro, do qual participou Abdias Nascimento, do qual Lélia Gonzalez foi super importante, né? Como é que eles vão, ao mesmo tempo, ser muito importante para a gente atingir esse grau de reconhecimento da importância de debater a questão racial e, ao mesmo tempo, de uma espécie de apassivamento dos movimentos de esquerda no campo, inclusive
na direção que você marca, né, entre quilombismo e quilombagem, né, da radicalização mesmo da luta do movimento negro. Então, Carla, assim, o que a gente tem assim nessa discussão aí, né? Como qualquer movimento social, todos os movimentos sociais, movimento feminista, movimento sindical, movimento estudantil, movimento negro também, né? Popular, tem tendências, né, ideológicas, políticas que vão permeando esse debate, né? Então, veja, a Constituição da Abdias Nascimento foi fundamental, tá? Porque o Abdias Nascimento vai ter uma ação muito interessante, né, a partir dos anos 40, 50, com o Teatro Experimental do Negro, né? Tudo isso, na construção de uma intelectualidade negra, tá? Esse era o objetivo dele, tá? Então, ele vai, de fato, atuar nesse sentido. Você tinha uma superrepresentação negra, né, no espaço de poder, em função de não ter uma presença intelectual negra maior, né? Estamos falando disso nos anos 40, 50, né? É muito importante pensar nisso, né? Porque a gente, veja, nós estamos pensando aí, nos anos 40, é o quê? 50 anos da abolição, né? Pouca coisa, é uma geração para a abolição, tá? Né? A abolição no Brasil foi no final do século XIX, né? Então, a tarefa desse pessoal foi fantástica, né? A gente tem que reconhecer mesmo, de fato. As condições que eles vão construir a experiência são construções mais precárias. Hoje é mais fácil de fazer, né? Hoje já tem algo mais sedimentado, né? Então, são pioneiros nesse aspecto, né? Então, eu vejo que no momento que eles fizeram isso, muito importante, porque, de fato, eles vão trazer visibilidade para isso, eles vão, de fato, atuar no sentido de construir organizações e até mesmo a formação de uma geração de intelectuais negros muito importante, tudo isso, né? O que eu digo é que são suficientes hoje, tá? Eles não dão conta da grande desafio da questão racial. E aí isso acontece pelo seguinte, né? Veja só, a questão do Rouanet, né, desse racionalismo, né? Interessante essa reflexão do Rouanet. Por que isso acontece? Veja só. Você tem nos anos 60, né? Isso é uma coisa. Eu chego até a comentar em parte do meu livro. Nos anos 60, esse movimento muito forte que ocorre particularmente nas universidades, no área intelectual, que é o movimento da contracultura, tá? Esse movimento foi interessante, que ele vai trazer, né? Ele vai romper, ele vai apontar uma ruptura com uma concepção unidimensional do sujeito, né? Pegando aí o conceito do Hermeto Marcuse, né? Do homem unidimensional. É claro que a gente pensar o iluminismo, né, pensar a modernidade, nós pensamos sempre nessa centralidade do ser humano a partir da racionalidade, da razão, da ciência, né? E a ciência, a gente sabe que ela aspira a uma universalidade, sempre, né? E aí, veja, o que se coloca esse ponto da contracultura é um questionamento dessa universalidade, tá? Que universalidade que é essa? Né? Que vai ter consequências aí que os frankfurtianos apontam, né? O Marcuse, o Adorno e tal, de uma unidimensionalidade, tal que você acaba até os conflitos de classe, chegando até uma sociedade administrada, né? Que na política, né? Que é essa distopia que os setores das escolas de Frankfurt apontavam. E aí, veja, quando isso acontece, né, e rompe esse movimento nos anos 60, numa geração da juventude, né, que está experimentando um momento interessante de uma explosão de crescimento econômico e tecnológico do capitalismo, nos anos 60 na Europa e nos Estados Unidos, né, mas questionando, né, a que custo isso ia, porque, veja, esse crescimento do capitalismo nos anos 60 na Europa e nos Estados Unidos ocorria a partir do massacre do Vietnã, por exemplo. Tá? Então, é uma geração que vai questionar, pô, a que custo isso acontece? Né? As opressões brutais na África, na América Latina, tudo isso. E aí, então, né, e mais do que isso ainda, né, isso implicava no modelo único do sujeito, né, você tem que se adequar daquela forma. Tá? E aí a crítica feminista mesmo, né, a segunda geração do feminismo, né, a segunda onda do feminismo, que se fala, com a Simone de Beauvoir, né, que o papel da mulher nessa questão, tudo isso, né, que vai trazer o seguinte, olha, nós temos que ampliar o espectro do que é essa universalidade. E isso é interessante também porque você vai ampliar o espectro da agenda política. A agenda política não vai ficar restrita apenas às formas de gestão do Estado, mas a trazer elementos, né, que até então estavam colocados numa dimensão da esfera privada, e aí o movimento feminista foi muito importante, né? Por exemplo, quando o movimento feminista coloca o seguinte, olha, tem que se punir a violência doméstica, tá? O que significa isso? Que atitudes que ocorrem dentro de um espaço que até então era visto como um espaço da esfera privada, portanto não regulável pela política, que a esfera privada é o lar, né? Não, isso não, aqui também é
né? Aqui também é um espaço que tem que ter uma pactuação política. Então, uma mulher que sofre agressão, né, do seu companheiro na sua casa, por exemplo, está tendo o seu direito de cidadania desrespeitado, ainda que haja uma democracia institucional. Né? Então, isso é muito interessante de pegar, observar isso. Né? Você tem uma ampliação do arquétipo do que é cidadão, que é cidadania. Esse momento foi importante. Agora, veja, o que acontece? Esse movimento ele vai descambar, né, para uma crítica estrutural. E aí você vai ter, por exemplo, ações muito interessantes. As revoluções na América Latina e na África, né, o movimento de independência, uma coisa importantíssima, né, o Partido dos Black Panthers nos Estados Unidos, nos anos 70, né, que propunha, né, uma revolução mesmo, de fato, a partir da negritude. Né? Então, o movimento de direitos civis do Martin Luther King, que defendia, né, direitos civis, direitos políticos para os negros norte-americanos, afro-americanos, acabar com a lei de segregação, direito ao voto, ele vai caminhar para uma discussão mesmo de estrutura. Né? O Black Panther faz isso, vai fazer isso. Então você tem uma radicalidade acontecendo a partir do final dos anos 60 e 70, né? Que com o neoliberalismo isso se reprime. Isso o capitalismo se remodela para poder enfrentar isso. Isso é muito interessante a gente observar. Que vai ficar mais forte ainda com a derrota do leste europeu nos anos 80, né? A vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria. Tá? Então, independente de gostar ou não do que foi a experiência da antiga União Soviética e dos países europeus, é um fato evidente, objetivo, que o resultado da Guerra Fria no final dos anos 80 foi uma vitória conservadora da direita, uma vitória capitalista. O capitalismo vence, os Estados Unidos vence, ele se transforma na única potência mundial. Tá? Ele impõe, então, um paradigma civilizatório para o mundo inteiro a partir do seu modelo societário, economia de mercado, tudo isso. Veja, quando acontece isso, o que vai acontecer? Você esvazia a crítica ao capital, a crítica à estrutura. E aí você vai pensar, toda aquela discussão da diversidade, da contracultura, traz de volta, ela é retrabalhada, mas retirando a dimensão do conflito. E essa é a grande questão que se coloca. Né? A Nancy Fraser tem um texto dela muito interessante, que vai chamar de neoliberalismo progressista. E quando você vai trabalhar a ideia da diversidade como um nicho de mercado, tá? Há uma incorporação do capitalismo dessa agenda da diversidade a partir de uma perspectiva de mercado. Né? Então, é muito interessante isso. Né? Eu estava vendo um vídeo de um rapaz, de um jovem, né, no Instagram, fazendo uma crítica muito dura a certas celebridades negras, né, que estavam criticando porque não tem nenhum negro na Forbes. Né? A Forbes faz aquela lista dos milionários, né? Tem um negro na Forbes. Mas desde quando a agenda nossa é ter um negro na Forbes? Né? A gente é contra o capitalismo. Né? A gente não quer ter. Porque você tem um milionário na Forbes, ter milionário na Forbes significa que o cara está reprimindo o outro. Na riqueza ocorre a partir da repressão do outro. Essa não é a nossa agenda. Né? Como assim? Né? Então, se tiver um negro na Forbes, está resolvido o racismo? Como assim? Né? Para ele chegar naquele ponto, naquele patamar, significa que ele está aderindo a um sistema de repressão, um sistema de opressão, exploração de classe, e para uma crítica dura a isso. Que conversa que é essa? Como assim? Né? Então, essa é a grande questão, tá? Que a gente quer trabalhar, que a gente observa. Né? Então, você tem uma incorporação da agenda antirracista liberal. E isso é muito forte hoje. Isso é muito forte. Né? Você retira a dimensão do conflito. Se nós pegarmos as bandeiras da contracultura dos anos 60, elas existem hoje de uma forma liberal. Você vai pegar, por exemplo, assim, né? Eu vi o editorial da Folha de São Paulo, né? Não sei se alguém viu esse editorial, é muito interessante, o editorial em março, né? De capa. A Folha defende, né? A despenalização das drogas, do aborto, né? E também a privatização das estatais. Tá? A desregulamentação, né, da economia. Defende isso. Olha que interessante, né? Uma agenda liberal. Porque cada um, então, tem que se virar sozinho, né? Você não pode ter... ela enxerga, né, essas normas que criminalizam o aborto, as drogas, como forma de você controlar o cidadão, né? E o controle do cidadão, ela estende para controle da economia. Então, liberdade, liberar tudo, inclusive o capital. Inclusive o capital. A gente sabe que não é bem assim a coisa, né? Porque, veja, a nossa leitura que a gente faz do aborto ser criminalizado e as drogas serem criminalizadas não é um problema de controle do cidadão. Isso é uma política de carceramento em massa de jovens negros, enfim, né? É um subterfúgio que faz com que os poderes instituídos, né, eles aumentem o processo de repressão, de opressão sobre a população negra, que, em última instância, vai servir, então, como mão de obra barata para dar conta do capitalismo aí, dependente brasileiro.
né? Então, por isso que eu falo que hoje nós temos um desafio teórico muito grande de entender, né? Essa mudança da diversidade liberal, ela não nos atende, tá? Ela aparece como resposta ao capital à luta contra o racismo, ela seduz muitas pessoas, né? Tudo isso nesse aspecto, mas ela não nos atende, que ela perpetua um sistema que, na sua lógica, na sua gênese, é racista. Maravilha, Denis. Maria está agradecendo aqui, não sei se deu para ouvir. Agora eu vou passar a palavra para o Gabriel. São mais duas perguntas, tá, Denis? Então tem a pergunta do Gabriel, depois a do Jackson, que está aqui com a gente. Vai lá, Gabriel. Bom, boa noite, professor. Muito bom papo. Eu vou fazer uma pergunta, professor, que você já tocou em vários pontos dela, então sinta-se à vontade para levar ela por onde achar melhor. Bom, como você estava falando, o termo racismo estrutural ele tem se espraiado cada vez mais pela sociedade brasileira, né? Faz parte do vocabulário de grandes meios de comunicação, figuras públicas de diferentes espectros políticos, etc. Mas como ele é utilizado muitas vezes, não mobiliza o seu potencial transformador, acaba afirmando concepções individuais no racismo. Então, se no campo da ideologia dominante a gente tem essa questão, me parece que talvez no campo do pensamento crítico tenha ainda uma certa confusão sobre o que é, especialmente teoricamente, esse estrutural. No seu livro, lá na página 148, você afirma que, abre aspas, as visões estruturalistas e essencialistas têm o perigo de retirar o potencial revolucionário da luta antirracista. E diferencia também o que seriam concepções de racismo estrutural e racismo estruturalista. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa diferença e sobre esse termo, esse conceito estrutura? Tranquilo, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Veja só, quando a gente fala estruturalista, né, nós pensamos o seguinte: primeiramente, que a raça é uma categoria essencial, tá? Ela não é essencialista, né? A raça é uma construção política social, né? E quando ela é construída, ela obedece a um projeto político. Então, por isso que em certo momento do livro, eu faço um debate a partir do Aníbal Quirrano, dos teóricos latino-americanos, da raça como categoria mental da modernidade, tá? Então, a modernidade precisou criar a classificação racial, até mesmo para justificar porque esse projeto da modernidade é um projeto eurocêntrico, né, um projeto europeu, é um projeto, inclusive, que se baseou, sustentou nas riquezas acumuladas por anos e anos de exploração das colônias da América e da África. Tá? Então, é isso. Não é à toa que é interessante a gente observar, né? A categoria raça, que na época da colonização aqui nas Américas, ela foi tendo como base um discurso religioso mítico. Então, negros indígenas eram subhumanos, não eram cristãos, né? Quando você tem a modernidade, essa passagem para a racionalidade, né, a raça é uma categoria que vai ser cientificizada. Aí você tem a teoria da eugenia, do darwinismo social, da antropologia criminal, tudo isso, né? Que são teóricos, né, pretensamente científicos, né, que vão utilizar argumentos científicos, né, entre aspas, para poder justificar que existe uma desigualdade de raças. Tá? É interessante a gente observar isso. Por que isso vai acontecer? Né? Porque, de fato, né, a modernidade, per si, ela não se, embora ela abra uma possibilidade de criticar o racismo, né, ela, per si, não significa necessariamente o fim do racismo. Tá? Então, isso é importante a gente observar. É interessante, assim, eu estava vendo um documentário da Universidade de Londres mostrando como as teorias do Spencer, no século XIX, eram muito populares, né? Mais do que do Marx, inclusive, do Spencer, né? As teorias aí do positivismo, né? Do darwinismo social e tudo isso. E elas justificaram, inclusive, eram utilizadas como justificativa os processos de opressão da Inglaterra, do Império Britânico na Índia. Né? Então, os hindus passando fome, miséria e tal, eram vistos, classificados como raça inferior. Né? Então, essa ideia que estava presente nos pensadores, operadores políticos, né, ingleses naquela época lá. E é interessante, né, que esses teóricos, né, spencerianos, né, eles vão se confrontar com a própria igreja evangélica, né? Que a igreja evangélica vai dizer, não, todos são filhos de Deus, né? Até o discurso religioso, ele vai ser algo negativo naquele momento. Quando ele vai trabalhar, quer dizer, não, todo mundo é filho, todos são filhos de Deus, são, né, todos são filhos de, né, todos são humanos.
Essa ideia de humanidade universal, como criação divina, por exemplo, que a igreja vai trabalhar, ela vai ser brutalmente criticada pelos cientistas, né, na defesa dessa modernidade. Olha que interessante aqui. Né? Aquilo que defendeu, aquilo que justificou primeiramente a escravização de negros indígenas, né, porque não eram cristãos, no século XIX, século XX, vai ser o contraponto a uma ciência que vai definir a ideia de raça superior e inferior. Né? Isso é interessantíssimo. Por essa razão, por exemplo, quando você vai pegar, né, as teorias do Allan Kardec, né, que faz uma releitura da Bíblia a partir, né, de alguns textos míticos, né, religiosos hindus, etc. A karma vem da religião hindu, inclusive, mas ele tenta fazer, né, uma religião científica, tá? Ele vai se aproximar muito das teorias positivistas, tá? O Kardec, ele vai na contramão um pouco disso, né? Vai trabalhar com a ideia de o que é o espírito superior para o Kardec. É o homem caucasiano, ele fala isso atualmente em alguns textos, né? Depois ele vai desmentir e tal, né? Ele vai desmentir, não, ele vai depois rever isso, né? Mas há textos dele falando o seguinte: não, o homem caucasiano é o espírito superior, tá? E o homem africano, por exemplo, o ser humano africano, ele está mais próximo de uma animalidade, tá? Então, na tentativa de construir uma discussão, uma narrativa religiosa mas com base científica, ele vai ser racista. Tá? Ele vai ser racista porque e o racismo dele está sustentado numa perspectiva científica. Né? Isso é bem interessante. O próprio Einstein, né? O Einstein é uma pessoa que eu adoro, né? Pessoa fantástica, físico, etc. Né? Revolucionário e tal. Quando ele vem ao Brasil, ele fala, né? Os brasileiros são inferiores, né? Às vezes é racista com os brasileiros quando ele vem ao Brasil. Né? Ele é uma vontade de vir para cá. Então, veja, é interessante observar, né, que ciência é essa, que pensamento científico é esse, está se construindo nesse período aí. Tá? Então, por isso que a raça ela vai ter mobilidades aí, né, vai se construir. Né? Então, não dá para pensar a raça como essencialista. E qual é o problema do estruturalismo? O estruturalismo ele sempre vai trabalhar com uma categoria base. Né? Tem uma categoria oculta que ela vai explicar per si só as relações sociais ali as relações que ali vêm, né? Então vai desde, por exemplo, o Lévi-Strauss, o pluralismo dele, né? Ele vai dizer que a cultura, né, os pactos sociais ocorrem com a proibição do incesto, né? Então as estruturas do parentesco é que vão definir essas trocas sociais e a partir daí disso se constrói os contratos sociais, né? Então essa é a ideia do Lévi-Strauss. A partir desse, ele vai pegar um ponto zero, um grau zero, né, no qual você consegue explicar a totalidade dos fenômenos sociais que acontecem. O Eliseu Veron vai dizer que a língua, né, ele é linguista, estruturalista, a língua ela estabelece uma forma de nós pensarmos a realidade. Então, nós pensamos em discurso, então as estruturas da língua, elas condicionam a forma que você pensa. Né? Então, o estruturalismo vai trabalhar muito com isso. E aí, o que acontece? Quando eu vou pensar no racismo estruturalista, né, eu vou pensar essa raça como categoria essencial, tá? E aí, tirando a noção histórica, que essa classificação racial, brancos, negros, indígenas, é uma construção sócio-histórica. Eu até brinco assim, que são brancos, né? Vamos pensar, por exemplo, os vários povos na Espanha que brigam por autonomia se vê como diferentes. Catalães, galegos, bascos, né? Brancos, né? Que são brancos ali, tá? Judeus são brancos ou não, né? Na proposta nazista da Alemanha, judeus não eram arianos, tá? Mas eles classificam como brancos. Percebe como é móvel isso, né? O que são indígenas, né? Será que os povos Yanomami são exatamente iguais aos maias, né? Aos Sioux no Canadá? São povos diferentes, né? São experiências históricas diferentes, né? Você vai pegar, por exemplo, o Império Inca, aqui na região dos Andes, por exemplo, é um império multicultural. Você tinha lá Quechuas, Aimarás, é um império, né? Com vários povos, inclusive. Tá? Não é uma etnia inca, não existe etnia inca, é um império, é um estado, tá? Você vai ter, então é diferente essa experiência desses povos originários do Império Inca do que é, por exemplo, né, os povos tupis guaranis, né, os povos guarani kaiowás, né, porque são Yanomamis, são outras formas de relação, de organização social, econômica, etc. Tá? Então, mas são indígenas, pronto, né, juntamos. A minha avó fala negros, né? É interessante isso. Eu brinquei uma vez numa aula. Tem um lugar no mundo onde não tem negros, na África. Que na África eles falam que são negros, falam que são Xhosas, Zulus, não tem nenhum negro na África. É muito interessante isso, né?
O único lugar do mundo que não tem negro é a África. A África, né, são vários povos, né? O continente africano são N povos, línguas diferentes, origens diferentes, cosmologias distintas, né? Então, mas juntou, tá? E por que foi feita essas unificações, né? Veja, quando se tem uma classificação desse tipo, ela obedece a um projeto de colonização. Então, os brancos se atribuem a ideia de que somos dominantes na geopolítica internacional. Vamos colonizar, né? Os indígenas, né, são os que vão ter expropriados essa terra, vão ser colonizados. E os negros africanos, né, serão escravizados, tá? Então, essa classificação, ela enseja em si uma hierarquia e uma definição de papéis a partir do poder. Então, não é essencialista, essa é a grande questão, tá? Não há um essencialismo negro, indígena, branco, não existe. Tá? O que você vai ter a partir das características que a gente vai construir nessa classificação é produto de relações históricas. Por isso que a ideia do Clóvis Moura é interessante, a totalidade. Você entende o negro no Brasil, o negro na América Latina, o negro no mundo, a partir das condições históricas sociais às quais ele foi submetido, né, como negro. É assim que você entende. Tá? Ele é produto dessas condições históricas sociais. Então não há como nós entendermos o negro sem entender os processos de opressão que ele foi submetido pela colonização, escravização, né, e opressão dos povos até hoje. Então, quando digo estrutural, é estrutural nesse aspecto. Tá? O estruturalista ele acaba retirando a dimensão histórica das categorias e mitifica-as, né, a historicizando. E aí o que acontece? Veja, quando você vai pensar uma concepção estruturalista, primeiramente, você não tem soluções para isso. Tá? E a gente percebe, o fatalista, estruturalista tem que fazer. Você vai pensar meramente na solução de mitigar o problema, ou então você desresponsabiliza, né? Isso acontece muito hoje, né? Os atos racistas. Não, racismo estrutural acabou, não tem que fazer 20 papo. Tá? Isso a mídia tem feito muito isso, né? Ele tem sido utilizado como argumento para justificar a prática racista. Não, não é isso, né? O racismo estrutural, eu entendo como uma forma de compreensão da realidade, mas que nos potencializa para a transformação. Maravilha, Dani. Obrigado. Valeu, Gabriel, pela pergunta também. Vou chamar aqui o Jackson para fazer a última pergunta, tá, Dani? E a gente. Chega aí, Jackson. Senta aqui. Olá, boa noite, professor. Boa noite. Então, eu preparei uma questão bem interessante para trazer o nosso renomado professor Clóvis Moura para o debate. Bom, no livro Racismo Estrutural, o Clóvis Moura ele é apresentado como um teórico da praxis revolucionária, um pensador marxista que procurou pensar o Brasil a partir de uma proposta epistemológica extremamente consistente. As contradições dialéticas existentes na sociedade brasileira, e muito bem observadas por Moura, se articulam em suas análises de tal modo que seu método de interpretação sociológica está assentado numa interpretação da realidade que objetiva a sua transformação. Então, eu pergunto ao senhor, o senhor pode, por gentileza, aprofundar dentro da perspectiva da totalidade a questão do racismo e o pensamento marxiano a partir do Clóvis? Ok, vamos lá. Veja só, quando o Clóvis Moura está falando e apresenta isso, veja, eu acho que é fundamental a obra dele, Dialética Radical do Brasil Negro, né? E outras obras dele, mas essa particularmente que é uma síntese do pensamento dele, no qual eu vou botar alguns aspectos muito interessantes, né? Primeiro aspecto, a rebeldia do trabalho no Brasil, ela começa com as senzalas, tá? E não com as greves operárias do século XX. É muito interessante isso. Veja, você pensar a história da rebeldia do trabalho no Brasil, com as rebeliões da senzala, né? Isso tanto quebra aquela ideia, foi muito forte em um certo momento, de que havia uma passividade de escravizado na relação do escravismo, né? Quebra também com a ideia que o escravizado, né, negro escravizado no Brasil, não foi um sujeito político que tensionava aquela ordem. Tá? Se você pegar, por exemplo, os textos do Fernando Henrique Cardoso, ele trabalha muito com isso. Como o escravizado ele é um objeto, né, essa é
grosso modo, o pensamento do FHC. Como o escravizado era um objeto na relação ali de trabalho, tá? Ele não era um sujeito político. Tá? Então, as transformações ocorreram por fora. Tá? Ele nunca foi um ator político relevante por conta da submissão que ele estava na questão objetificada. Né? Mas aí o problema não. Né? Houve rebeliões, né? Vou chamar de quilombagem. Tá? Tanto os quilombos em si, tá? Os quilombos, né? Como grande forma, né, de rebelião, como até mesmo a participação negra nas várias rebeliões no século XIX. Tá? A Inconfidência Baiana, por exemplo, né? A Revolta dos Malês, né? E várias outras rebeliões, né? Mesmo a Inconfidência Mineira, né? Tem a participação também de negros e negras em algumas rebeliões que brancos lideravam, tá? O abolicionismo do Luiz Gama, tá? Você teve aí ações, militâncias, né? Rebeldias de negros e negras contra a ordem escravocrata. Então havia luta de classes no escravismo. Essa é a questão que eu estou trazendo. Tá? É um sistema de opressão que teve rebeliões, teve tensões, teve luta de classes. E é ali que inicia a luta de classe no Brasil. Tá? E aí, quando a gente vai ter, né, essa passagem do capitalismo independente, e é interessante, vai pegar o seguinte, Cláudio Moura. Por que o Brasil sai do escravismo para o capitalismo independente? Né? Isso não foi um acidente histórico, não foi uma coisa à toa, aconteceu por coincidência. Né? Que veja, o modelo econômico do Brasil, do escravismo independente, do escravismo, perdão, melhor dizendo, colonial, ele drenava recursos para fora. Porque toda a estrutura econômica do Brasil era o quê? Era um grande fazendão, no qual, com um monte de obra escravizada, produzia-se commodities, cana-de-açúcar, ouro, etc., né? Controlado pela coroa portuguesa, depois, né, pela coroa brasileira após a independência, né, em 1922, né? E isso era voltar para fora. Né? A Inglaterra intermediava isso, intermediava, né, essa produção nossa, né? E é interessante você pegar, né? Porque houve a independência do Brasil em 1922, né? Que a Inglaterra viu que não é necessário Portugal intermediar. Ela apoia, a Inglaterra apoia o Brasil. Tira Portugal de cena. Vão direto lá com quem está fazendo a produção. Tira de cena Portugal. Tira de cena e vai fazer direto. Tanto é que uma das primeiras. A manutenção da monarquia no Brasil, da estrutura escravocrata, do latifúndio, por exemplo, pós-independência do Brasil, obedeceu a isso. Né? Houve independência, mas se manteve, né, o lugar do Brasil no modelo econômico. Tá? E até mesmo a ação do Brasil, por exemplo, com a interdição, a interdição mesmo de projetos nacionais que ocorriam eventualmente na América Latina. Isso foi a ação do Brasil da Guerra do Paraguai em 1970. O Paraguai tinha um projeto nacionalista, né, com o Solano Lopes, o Brasil vai lá e destrói isso. Né, amando a Inglaterra. Tá amando a Inglaterra. Então, veja, não é à toa isso. Né? Não é à toa. E aí vai acontecer, veja, quando chegar o século XIX, né, passa também a não interessar nem para a Inglaterra a manutenção do modelo escravocrata, porque a Inglaterra já estava num avançado processo de desenvolvimento industrial já, né, com máquina a vapor, indústria têxtil e tudo isso. Né? Então, aí é uma excrescência o modelo de trabalho escravizado no Brasil. Tá? E aí o que vai acontecer? Isso, como é muito preciso. Se arquiteta o modelo de libertação dos escravizados, né, de abolição dos escravizados, mantendo as estruturas existentes. Então, uma abolição gradual controlada. Começa em 1950, com a Lei Eusébio de Queiroz, né, e termina com a Lei Áurea de 1988. Mas em 1950, veja interessante, no mesmo ano que se proíbe o tráfico de escravos, com a Lei de Eusébio de Queiroz, é promulgada a Lei de Terras. Tá? A terra, até aquele momento, ela era uma concessão da coroa, a terra pública da coroa, por ela concedia para quem quisesse explorá-la, elas se transformam, então, concessionários de terra para ser donos da terra. Para que isso? Para impedir a reforma agrária, então você congela a agricultura fundiária e impedir o acesso à terra da população negra. Então, veja, a interdição do acesso à terra num país agrário da população negra, né, foi um projeto pensado. Ali começa a exclusão brutal da população negra. Uma economia agrária, uma economia rural, você impede esse negro de ter acesso à terra. Então ele vai sair direto para ser desempregado. Não tem opção. Não estava ainda um processo de desenvolvimento muito grande, por exemplo, do que era a fase industrial do país brasileiro, mas no século XX vai acontecer isso. Né? Então, para entender o que significou isso.
E veja, a partir do momento que a economia era essa, de você, de fato, exportar commodities e importar produtos industrializados, você não vai ter aqui sedimentado no país, né, uma riqueza acumulada primitiva que possibilitasse o Brasil construir um capitalismo independente. Veja, as estruturas não permitem isso. Quem vai financiar, né, o capitalismo no Brasil, no século XIX, é o capital inglês. Quando eu falo capitalismo, eu estou pensando em quê? Estou pensando em um sistema de transporte para você escoar a produção, né? Você criar um mercado consumidor interno, minimamente interno, uma estrutura de portos para exportação, tudo isso, né? Bancos, etc. Quem financia isso? Inglaterra. Estado de ferro, sistema de comunicação, telégrafos, até financia. Não tem dinheiro aqui acumulado para isso. Botou para fora, ganha recursos para fora. Tá? E as elites fazendeiras, né, se conformam com essa situação de subalternidade em relação à burguesia transnacional britânica. É isso que acontece no Brasil. Tá? Se conformar com isso. Para manter privilégio, então, e aí acho que a discussão do Rio Marinho é muito interessante. Tá? Embora ele não tenha questão racial colocada, né? A gente acrescenta isso. Que veja, como o Rio Marinho fala, né? Como é que você define um país dependente do capitalismo? Um país dependente do capitalismo, quando ele tem um lugar subalterno na divisão internacional do trabalho, né? E esse lugar subalterno, evidentemente, significa drenar recursos, riquezas da periferia para o centro, isso acontece, né? E essa burguesia local, país independente, como ela está perdendo, ela é subalterna nesse bolo dividido com a burguesia transnacional, ela compensa essa perda com a superexploração da mão de obra interna. Tá? E aí, o que é o conceito de superexploração da mão de obra? Né? Aí, veja, é interessante, essa discussão eu achei interessante colocar, porque o Moura não faz essa discussão do que é dependência. Ele aponta isso. Ele aponta, olha, o Brasil sai do escravismo para um país capitalista dependente. Mas o que seria essa dependência capitalista? Como é que define isso? Né? Eu não chego a definir na obra dele. Até porque essa obra dele, Dialética Radical, foi a última obra dele, porque ele morre. Né? Mas aí há uma chave interessante de pensar. O Mauro Marini vem com essa discussão que é bem interessante, porque, veja, essa compensação da superexploração, né, que significa a superexploração, o conceito do Rui Mauro Marini. Né? O Rui Mauro Marini, na verdade, ele faz uma transgressão do conceito do Marx. Que o Marx fala, o que é a exploração de classe para o Marx? A mais-valia, né? A classe dominante, a burguesia, ela paga ao assalariado, à classe trabalhadora, à classe proletária, o quanto mínimo necessário para a sua reprodução, a sobrevivência, tá? Para poder ser explorada novamente, né? E o que ela produz além disso, né? Ela apropria como mais-valia. Nesse sentido, então, né, a burguesia sempre vai buscar uma intensificação da exploração da mais-valia, seja estendendo o trabalho, seja colocando processos tecnológicos que aumentam a produtividade do trabalhador. Né? Então, ela o tempo de trabalho necessário para a sobrevivência, o trabalhador vai reduzindo cada vez mais, esse tempo a mais, então, ela vai ampliando a taxa de mais-valia relativa. Tá? Essa lógica do capitalismo, da exploração capitalista, segundo Marx. O que o Rui Mauro Marini fala, veja, isso acontece no Brasil, evidentemente, é um país capitalista, mas como tem essa perda, essa compensação necessária, entre aspas, por conta dessa relação subalterna da burguesia brasileira com a burguesia transnacional, ela compensa a subalternidade superexplorando. Então, ela paga menos que o mínimo necessário. Tá? Bom, para fazer isso, é evidente que você vai ter um aviltamento da mão de obra. Você vai destruir a mão de obra. Né? Vocês vão morrer cedo, vai arrebentar a mão de obra. Né? Então, você tem que ter uma abundância de mão de obra, primeiramente. Uma abundância de mão de obra. E, segundo, você tem que ter um exército de reserva de mão de obra muito grande que pressione para baixo o valor. Veja aí como é que você consegue entender o porquê, primeiramente, né, da importação de imigrantes europeus para ocuparem os postos salariais que foram sendo abertos com o fim da escravidão no século XX e a expulsão dos negros escravizados para o desemprego. Tá? Então, a população negra vai formar esse grande exército de reserva da mão de obra, primeiramente. Interessante pegar isso. Tá? E, segundo, ela vai pressionar para baixo, né, esse valor da mão de obra. E, terceiro, o racismo ele vai operar como um processo ideológico da colocação dessa população negra nessa condição de exército de reserva,
tá? E mais do que isso ainda, de colocar na condição de miserabilidade. Ele é inferior, então ele merece viver de forma miserável, percebe? Olha como é que fecha a conta aqui, né? É que o Rui Mauro Marini, no debate dele, ele não está pegando questão racial. Ele começa ele faz esse estudo pegando basicamente, né, essa imigração da população da zona rural para a zona urbana, para a indústria. Tá? Ele está analisando muito a dependência econômica no Brasil a partir dos anos 60. Tá? Eu estou antecipando um pouco mais isso. Pegando essa questão do século XX, pegando o texto do Clóvis Moura. Né? Como foi, veja, a imigração de europeus, né? A colocação da população negra na condição de subemprego, né? Isso fazia parte de um plano, né? Que se encaixa nesse modelo de superexploração. Vou mais além ainda, veja só. Quando a gente fala, quando a gente fala reprodução da mão de obra, que tem que comer, se vestir para poder, né, ser quanto mínimo necessário, né? Isso inclui todo esse universo da economia do cuidado, tá? Você tem que pensar na educação das crianças, né, saúde, etc, tudo isso. Você tem que pensar nesse aspecto, né? Veja como o Brasil é atrasado em política pública, né? Isso não é à toa. Porque isso é indicador que nesse quanto mínimo para a sobrevivência da classe trabalhadora, que é necessário para poder ser explorado, está sendo garantido. Tá? Veja como é que você tem uma dificuldade para essa política pública universal no Brasil. Né? Isso não é uma deformação, não, isso é lógico do capitalismo brasileiro. Tá lógico. Bom, uma vez que você não tem essa garantia por parte do Estado capitalista brasileiro, né, essa população negra colocada na condição de subalternidade, subemprego, vai servir também como mão de obra barata para poder dar conta dessa reprodução. Então, quem vai garantir a sobrevivência das famílias negras? As mulheres negras, que vão ser babás, domésticas, etc. Tá? Então, essa superexploração da mão de obra da mulher negra, por exemplo, que está ligado a essa economia do cuidado, uma parte dela, do serviço precarizado, etc., né? Que garantir a sobrevivência da população negra, ela também atende essa demanda do cuidado, da reprodução dessa classe trabalhadora, né? Sem grandes investimentos do Estado. Tá? Sem investimento do Estado. Então, você vai pegar, por exemplo, é mais barato você ter uma menina negra pagando, né, uma coisa que dá um prato de comida para ela cuidar da sua criança, do que pôr numa creche. Tá? É mais fácil fazer isso. Tá? O Brasil nunca teve uma política de atendimento universal para as crianças, etc. Né? Difícil. Observa que isso é precário isso. Né? O que prevalece é isso, né? Pega uma menina aí, dá 100 conto para ela, cuida da criança aqui e fim de papo. Né? O Brasil não tem uma política de lavanderias coletivas, por exemplo. Né? A minha esposa discute muito a questão da trabalho doméstico. Ela vai dizer o seguinte: o salário de uma diarista é mais barato que uma lava-louça. Uma lava-louça. Uma lava-louça é mais caro do que o salário de uma diarista. Tá? Você vai pegar nos países aí do centro capitalista, Estados Unidos, Europa, a lava-louça é baratinho. Todo mundo tem lava-louça em casa. É barato, uma coisa que tá até, né? Faz parte disso. Lavanderias coletivas, tudo isso. Né? Aqui não, né? Então, esse estoque de mão de obra precarizado vai atender isso também. Né? Então, essa equação que se faz. Tá? Por isso, eu vou pegar o seguinte, né? Qual que é a imagem que sintetiza o racismo estrutural? Sempre falo, me perguntam, né? É você passar em frente a uma escola particular, na hora do almoço, e ver crianças brancas, né, saindo da escola, entrando no transporte da escola, no carro dos seus pais, etc., indo para casa, vão descansar, fazer lição, vão comer, fazer um esporte, enfim, fazer o que toda criança deveria fazer. Você anda alguns metros adiante e vai ver crianças negras pedindo esmola no farol da esquina. Por que eles fazem isso, crianças de 8, 9, 10 anos, vendendo doce, bala, farol? Porque os seus pais, seu pai e sua mãe, né, não tem uma condição de trabalho suficiente que garante o sustento para ela. Então, ela é obrigada precocemente a fazer esse tipo de atividade. Né? Então, nós naturalizamos a paisagem. É normal a gente ver isso. Né? Aí que está o racismo estrutural. Embora, né, ninguém está falando que é racista, tal, não está falando para o racismo, né, mas é uma condição social estruturante que vai jogando isso, vai criando nesses lugares. A criança negra lá no farol vendendo doce, a criança branca na escola ali saindo
e vivendo o que toda criança deveria fazer, tá? Então, só para a gente poder entender, né, como é que funciona isso, tá? Então, é assim que a gente faz essa ponte aí com os conceitos do Rui Mauro Marinho. Valeu, Denis. Obrigadão pelo papo. Obrigado, Jackson. Obrigado a todo mundo que fez pergunta aqui, né? Pro pessoal que está assistindo. O papo foi ótimo, tá, Denis? E aí, como é que funciona aqui para frente? A gente vai mandar para edição, com os técnicos aqui da FRJ. Aí a gente coloca no canal do Instituto de Economia e eu te passo o link depois para você divulgar nas suas redes, nos seus contatos, tá bem? Obrigado. A gente agradece bastante. Obrigadão pelo papo. Foi ótimo. Acho que todo mundo gostou aqui. Valeu, gente. Boa Valeu, noite um aí. abraço. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.